Olá, meus queridos irmãos galácticos. A origem desconhecida está no ar. Ah, mas por que origem desconhecida? Bem, eu mudei o nome do meu canal. Meu canal chamava-se A Caçadora de OVNIs, mas nós devemos, de vez em quando, fazer algumas mudanças. Então, resolvi por esse nome, Origem Desconhecida, porque tratarei de muitos outros assuntos além da ufologia. Se vocês quiserem fazer uma visitinha lá, eu agradeço muitíssimo e aproveitem e inscrevam-se lá no meu canal, ok? Lá tem muita coisa interessante, tá? Bem, eu sou Vilma Mazzoni, para quem não me conhece, ufóloga contatada. Bem, eu estou voltando de uma dengue, graças a Deus, superada. Gente do céu, foi muito difícil. Então, eu digo, tenham muito cuidado, porque, olha, é muito ruim. Eu sofri muito. Graças a Deus, já me recuperei, mas foi bastante difícil. Então, estamos aí de volta, né? E vamos lá. O tema de hoje é Divina Providência. Ai, até porque nunca estive tão próxima às coisas de Deus como ultimamente, né? E eu vou entrar no caso daquelas crianças lá da Colômbia, né? Que com os acontecimentos, né? Tão incríveis, então vamos tratar este assunto, ok? Neste mundo atual, que tudo está se resumindo na tecnologia, e que os antigos conceitos de fé e da presença divina está totalmente abandonado, tivemos uma grande prova, que a humanidade, né, deve acordar por inteiro. Porque existem pessoas que dizem que estão acordadas, mas é meia boca, né, gente? Que tudo não está perdido, isso é o mais importante de tudo, não é? Perceber que não estamos sós, de maneira alguma. A palavra Deus tornou-se, para muitos, uma utopia, né? Diante das descobertas astronômicas e que tudo vai se resumindo na física. As pessoas se afastam a cada dia, né, das religiões, das suas crenças e tudo mais. Não que deveriam ficar ligadas a determinadas seitas e tudo mais, absolutamente, até porque eu sou universalista. Não é? Mas parece que houve, né, um esquecimento de uma verdade que é a presença do Criador na vida de todos nós. Percebe-se, né? Muita frieza por parte das pessoas em relação às coisas divinas, né? Devemos lembrar da existência dos irmãos de outras esferas e da espiritualidade, pois às vezes é necessário um acontecimento assustador para que muitos caiam na realidade. O afastamento do ser humano às coisas divinas fez com que fôssemos pegos de surpresa com o caso do desaparecimento das crianças da Colômbia. Bem, eu acho que todas as pessoas estão cientes do caso, não é? Do avião que caiu com 4 crianças, a mãe e mais 2 passageiros, um que era o piloto e um passageiro. E, ao cair o avião, as crianças sobreviveram. E a mãe ainda ficou viva durante 4 dias. E as crianças permaneceram do lado da mãe durante esses 4 dias, até que ela, percebendo que realmente não tinha mais possibilidades, né, pediu às crianças que se afastassem dali. Vejam que uma pessoa com uma espiritualidade bastante séria, não é? Ela foi fortíssima. E as crianças, então, saíram dali. Bem, então vamos lá. Né? O afastamento do ser humano às coisas divinas
fez com que fôssemos pegos de surpresa com o caso do desaparecimento das crianças da Colômbia. Se fosse possível ver a queda daquele avião e enxergar o que se passou ali, nos minutos, né, da queda, estaríamos estarrecidos. Porque, com certeza, ali haviam presenças, né, gente? Sem dúvida alguma, não é? Vejam só, é tudo muito projetado. Eu acredito que tenha sido projetado. Pois houve, com certeza, uma equipe espiritual envolvida naquele momento. Como sempre acontece, existem os resgates daquelas almas que se desligaram do corpo, né? Porque houve, né, óbitos ali, e evidentemente os irmãos espirituais retiraram aquelas almas daquele lugar, né? Ficando a mãe junto com as crianças, né? Vejam só, imediatamente são levados para o tratamento necessário. Aqueles que se desligam do corpo são retirados, né? E levados imediatamente para um tratamento, né? Com certeza. Mas o que aconteceu a seguir foi incrível. 4 crianças se salvaram daquela queda. Bem, esse foi o primeiro milagre, né? Porque o avião caiu de bico, né? E uma coisa impressionante, espatifou-se à frente do avião e as crianças estavam no último banco. Assim mesmo, gente, vamos imaginar uma queda tão violenta e crianças são frágeis, né? Elas poderiam voar dali, sei lá o quê. Não, é impressionante que nada aconteceu àquelas crianças na queda. Poderiam quebrar alguma coisa. Não aconteceu absolutamente nada. Então, nós podemos esquecer da presença divina? Absolutamente, de maneira alguma. Mas o que aconteceu a seguir foi incrível. 4 crianças se salvaram daquela queda, o que poderíamos dizer que era impossível, né? Por 4 dias permaneceram no local do acidente, né? Porque a mãe ainda estava com vida. Mas ela, uma mulher espiritualizada, orientou as crianças a saírem dali, né? Não permitiu que assistissem seu desencarne. E as crianças obedeceram. Veja que coisa mais interessante. E o bebezinho estava no colo da mãe. E a filha mais velha, de 13 anos, porque são todas elas muito crianças, né? A mais velha, 13 anos, depois uma de 9, uma de 4 e o bebezinho de 11 meses, né? E essa menina de 13 anos retirou o bebê do colo da mãe e, a partir dali, ela sai com seus irmãozinhos, com o bebezinho no colo, e passam a seguir pela selva, né? Não se esquecendo que as crianças estavam na selva amazônica, região colombiana, um local cheio de perigos, um lugar frio, escuro, repleto de animais peçonhentos, né? Imagina só, aranhas, né? Escorpião, tem de tudo, né? Cobras também, né? Víboras, animais grandes também, né? O onça, os colombianos falam jaguar, né? Eles usam esse termo, jaguar, mas imagina só, cachorros do mato, macacos, né? São muitos os animais, é uma quantidade gigantesca, uma fauna gigantesca de animais bastante perigosos, né, gente? E essas crianças, então, seguiram o caminho, né? Então, olha só, um ser humano, naturalmente, não suportaria sozinho ficar ali, mesmo que fosse em grupo, que não estivesse preparado, que não estivesse com equipamento, nada, não suportaria, com certeza. Além do mais, do perigo, não é? Que é bastante incrível saber que os animais perigosos não se aproximaram daquelas crianças, né? Mas eles ficaram ali por 40 dias, né? Quem nos protegeu, afinal de contas?
Então, é nesse momento que nós devemos pensar o seguinte: como 4 crianças, né, pequenas, sobreviveram 40 dias, né, são indígenas, né, com conhecimentos da mata, da selva, conhecimento do que deveriam comer, o que não deveriam comer. Bom, mas tudo bem, mesmo assim, né, a, existe a debilidade, a fraqueza, pela falta de alimentação, mesmo comendo fruta, uma coisa ou outra, e o bebezinho me parece que foi alimentado somente com água. É incrível uma coisa dessa, né? No início, eles tiveram uma farinha de mandioca, que estava no avião, mas depois acabou. Agora, o exército da Colômbia, não sei se é exército ou não sei o que eles chegaram a tirar alguns alimentos, né? Alimentos não perecíveis, coisas assim, e essas crianças até acharam essas coisas e fizeram uso também. Mas, assim mesmo, o tempo que elas permaneceram ali é algo impressionante, não é? Mas eles ficaram ali por 40 dias. Quem os protegeu? Nesse momento é que os sentimentos se voltaram para os mistérios espirituais, né? Inexplicáveis. Podemos dizer que, com certeza, tiveram a proteção dos seres da floresta, né? Já que até indígenas e tudo mais, eles têm uma ligação bastante forte, né? Com as coisas da selva, né? E nenhum animal, né, os atacou, né? Uma coisa incrível. As crianças contaram que dormiam dentro de troncos de árvore. Olha só que interessante. Quer dizer, recebiam intuições e tudo mais. A menina, né, a mais velha, que conduziu aquilo tudo. Essa menina foi altamente preparada espiritualmente, com acompanhamento e tudo mais, né? Com certeza, né? Os nossos elementais da natureza, os duendes, né? Que temos que acreditar, sim. É nesse momento que nós devemos ver que existe sim, que tem essa existência desses seres, com certeza, porque muitas vezes esquecemos, e tudo está muito esquecido, e nesse momento, então, desse acontecimento, as coisas vieram à tona, para que possamos lembrar, não é? Que não estamos sós, absolutamente não. Né? Que na hora de um momento de uma dificuldade bastante grande, nós temos aqueles que vêm em nosso auxílio. Podemos dizer com certeza, tiveram a proteção dos seres da floresta e nenhum animal os atacou. A irmã mais velha demonstrou o conhecimento da floresta e colocou em prática seus ensinamentos. Mas não foi somente isso, não, de maneira alguma, não é? De qualquer maneira, estariam à mercê do perigo. Mesmo com todo o conhecimento da floresta e tudo mais, estavam à mercê do perigo, né? Deixamos de acreditar que existe algo superior ao nosso entendimento, que esteve ali presente, né? Com as crianças, né? O mundo ficou estarrecido diante das provas da presença de entidades que estiveram junto deles, com certeza, né? Com certeza, né? É preciso lembrar que os seres elementais com certeza estiveram ali guardando todos os passos daquelas crianças. Intuições foram dadas, se abrigaram em troncos de árvores, a presença espiritual esteve ali junto delas o tempo inteiro. É verdade. Hoje, as pessoas que estão afastadas de tudo, daquilo que é invisível, deveriam refletir, pensar um pouquinho, né, nessa situação do impossível que foi possível, né? Acreditam, sim, plenamente na força da tecnologia. É impressionante, né, como as pessoas estão tão ligadas à tecnologia e se esquecendo totalmente da espiritualidade, né, gente? É uma coisa, assim, muito desagradável, muito triste, né?
Porém, existe uma força superior que está além dos nossos olhos, gente, mas que existe sim, que é a grande fonte criadora de todo o universo, multiverso e tudo o mais, né? Com certeza, né? Todas as classes dos anjos, arcanjos, enfim, todas as entidades que têm a missão de ajudar estiveram com as crianças. Os irmãos da natureza, assim como os duendes, estiveram junto deles, sim. Não tenha dúvida. Afinal, sobreviveram a 2 perigos. Isso que é incrível, né? Como eles conseguiram sobreviver à queda do avião, isso daí já seria o máximo. E depois ficar 40 dias na selva. Bem, a queda do avião, a selva, como foi possível? Não existe nenhuma explicação humana para este fato. É bom lembrar que não estamos sós em momento algum. É nesse momento que a nossa fé deve estar muito presente em nós, não é? Não nos esqueçamos, né, da presença divina, né, dos nossos missionários espirituais que estão junto de nós, sim, né? Para os descrentes, né, sempre existe uma justificativa. Sempre existe uma justificativa, mas que nesse caso nada poderia ter sido de maneira alguma, ao contrário, né? A força divina esteve presente, sim. Tenho assistido algumas lives de pessoas importantes que acreditam apenas que usando um botão a ajuda vem. Imagina só, eu vi sim uma live de uma pessoa, um professor aí muito conhecido e tal, que disse que os irmãos espirituais não se aproximam mais do humano, que mentores não descem mais para vir ajudar os humanos, não. É que hoje, lá em cima, existe uma tecnologia que eles movem um botãozinho e aí, então, aqui o humano recebe uma ajuda, mas que não existe mais a questão da presença das entidades, o que isso é um absurdo, né, gente? Como que um físico vem falar uma coisa dessa, além do mais que disse que não existe, nunca houve a reencarnação, e que essas coisas todas são frutos da imaginação do ser humano. Quer dizer, eu tenho visto coisas que as pessoas estão totalmente voltadas para a tecnologia de uma maneira que estão se perdendo, na verdade, né? Com seus conhecimentos que poderiam ser tão bem utilizados, né? E incríveis, né? Conhecimentos importantes e que estão se perdendo nas suas é, as suas coisas atuais, né? Estão envolvidas muitíssimo com inteligência artificial, com tecnologias avançadíssimas e que nada da espiritualidade existe mais, absolutamente, né? Vivemos num planeta onde aqui tudo é muito misterioso, gente, sempre foi, não é? É um planeta do mistério, né? As civilizações que por aqui passaram, né? Todos os personagens que por aqui passaram e que nós sabemos que houve reencarnações deles mesmos, dos grandes mestres e tudo mais. Como jogar isso para o alto? Não é possível. Não podemos aceitar uma coisa dessa, não é mesmo? Bem, depois que eu assisti essas coisas, eu fiquei um pouco muito preocupada, não é? Com o tipo de ensinamento que farão daqui para frente, porque como tudo está se modernizando, os ensinamentos importantes que as pessoas devem ter, talvez irão por água abaixo, né? A que ponto chegamos a dizer que nunca existiu reencarnação? Ai, que absurdo, né? Dizer que todos os seres multidimensionais estão mortos, olha, isso também eu achei o fim da picada.
desculpe a expressão, mas é o fim do mundo. Dizer que todos os seres multidimensionais estão mortos, absolutamente não, né? Nós sabemos que existem, sim, os seres físicos, né? E vejam só quando acontece abduções e tudo mais, é, eles vêm no físico, não é? Levam a pessoa no físico. E quantas presenças que nós hoje, né, nós vivemos junto com os híbridos, eles estão aí, bem físicos, não é? Então, essa questão de dizer que todos os seres extraterrestres já são desencarnados e que não são mortos, é absolutamente uma bobagem bastante grande, né? Vamos prestar atenção nisso. A Terra e seus habitantes, né, não estão abandonados, absolutamente. No universo existem muitas moradas de irmãos iguais a nós, muitos, muitos. E existe um comando que é tão forte que envia os missionários para nos auxiliar. Porque não devemos esquecer desse detalhe, não é? Temos os missionários espirituais, estão aí presentes, né? Eu, esses dias, estive doente, nossa, como senti a presença espiritual, tá? Porque eu pedia muito, eu estava muito ruim, então eu senti muito a presença espiritual. Então, nada vai tirar de mim, nada vai tirar de mim, que isso tudo existe, existe mesmo. Foi preciso que tudo acontecesse, uma chacoalhada espiritual em todos nós, né? Lembrar, né, que coisas inexplicáveis, mistérios, existem mesmo, né? As crianças do além estiveram com elas, com certeza, né? As crianças do além, aquelas crianças que visitam os nossos netos, nossos filhos, quando tem lá os seus 6, 7 anos, aquelas crianças que vêm brincar com os nossos filhos. Isso, acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de experiência com seus filhos e com seus netos, né? Crianças do além, que bacana, né? E outra coisa também, os nossos crianças alienígenas, né? Crianças alienígenas também, minha gente, porque alienígena não é só adulto, tem as crianças, né? São híbridos, tudo bem, pode ser híbridos e pode não ser, porque nós não sabemos nada a respeito ainda, porque se alguém dizer que sabe tudo, não sabe nada, não é? Então, é lógico que existem crianças, sim. Existem jovens, existem os mais velhos e existem as crianças também. Crianças do além estiveram junto com aquelas crianças aqui humanas, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos algo importante, né? No meio de tudo, esses planetas e tudo mais, o universo inteiro, galáxia e tudo mais, nós, como outros, né, que existem, não somente nós, também como sentimentos existem por aí também. Não estamos sós de maneira alguma. Nosso Criador, na sua infinita bondade, enviou os seus irmãos e filhos na proteção da criançada. Quero ver algum físico, ou quem quer que seja, dar outra versão. Qual versão vocês dariam, hein, senhores físicos? Ai, ai, ai. O planeta Terra é muito cheio de mistérios que ainda não nos foram revelados. Sabemos praticamente nada. Dizer que nunca houve encarnação é uma aberração. E dizer que os seres multidimensionais estão todos mortos é outro absurdo, né? Os irmãos espirituais são os seres multidimensionais são outros, porém existe um comum acordo e ambos caminham juntos. Isso que é o mais importante que as pessoas devem ter consigo, esse tipo de entendimento, que a ufologia caminha junto com a espiritualidade.
né? São seres que trabalham em comum acordo, porque, afinal de contas, nós temos lá em cima aqueles que comandam todos esses mistérios, todas essas entidades e tudo mais, né? É necessário estudar bastante, estar mais ligado às coisas misteriosas do planeta Terra. Os irmãos espirituais são seres multidimensionais, são outros, porém existe um comum acordo, ambos caminham juntos. A Terra é um campo de experiência. Aqui estão presentes todas as entidades materiais e espirituais. Minha gente, não tem como fugir a esta regra. Houve sim uma presença espiritual, ou eu diria, houveram muitas presenças espirituais e físicas próximo a eles, né? Existe um folclore, né? A nossa Amazônia aqui, na Amazônia lá, né? De tantos seres, né? Que as pessoas acreditam na existência e tudo mais, né? E eles estiveram na retaguarda, com certeza estiveram na retaguarda, não é? Os elementais da terra, da água e do ar, né? Eles contavam, essas crianças contaram que ouviam vozes e que falavam com elas. Esta não foi a única vez que aconteceu esse tipo de mistério, lembrando aquelas crianças que ficaram presas dentro da caverna, né, que a caverna encheu de água e não, essas crianças não poderiam sair dali, ficaram presas, elas contavam que ouviam outras crianças, risos e tudo mais, e que o que aconteceu? Os especialistas, eu diria, né, eles tentavam de todas as maneiras retirar as crianças de lá e não conseguiam de maneira alguma, não tinham nenhuma opção, até que surgiu uma opção, e foi uma ajuda espiritual, com certeza. Isso foi, a ideia que eles tiveram foi uma ajuda espiritual muitíssimo grande. A ajuda daqueles elementais, aqueles que estiveram junto com aquelas crianças, né? Então, não se descarta uma coisa tão importante, não devemos descartar absolutamente as presenças espirituais, as entidades espirituais, né? Os nossos mentores, os nossos anjos de guarda. As pessoas levam tudo hoje na brincadeira, e tudo isso parece tudo uma brincadeira, mas não é não. Né? Não é não. É bom que as pessoas acordem, mas acordem direito, tá? Vamos acordar direitinho, né? Então, eles viram também muitas luzes, e durante o sono delas, haviam guardiões tomando conta. Com certeza, porque nenhum animal daqueles selvagens aproximou-se daquelas crianças. Né? Olha que coisa incrível, não é? Não podemos descartar nada com relação à ajuda da divina providência, né? A força do Espírito Santo esteve presente. Gente, a força do Espírito Santo. Não há dúvida, não é? Não há dúvida, não é? Não sou crente, nem coisa alguma, mas sou universalista, né, gente? Como já disse. Porém, sou cristã, né? Pois sei que nosso Mestre Jesus foi um enviado aqui na Terra para nos orientar e seguir o caminho certo. O Criador que sigo não gosta de violência, de guerras e ameaças, assim como no livro ali, né? Que no Primeiro Testamento, quantas guerras e muita coisa derramada, aquela coisa vermelha que eu não posso falar, derramada e tudo mais. O nosso Deus, aquele o Criador, a fonte divina, ele aprovaria aquele tipo de coisa, né? Olho por olho, dente por dente? Eu acho que não, né, gente? Eu acredito que não, né? O nosso Criador, e que criou todas as coisas, deu uma prova da sua existência. Agora fica a critério de cada um. Foi coincidência ou foi a mão da divina providência?
Vai ficar a critério de cada um mesmo, né? Será possível que alguém daria um contra numa situação dessa, que até agora ainda faltam muitas respostas para muitas perguntas, que ainda essas crianças vão dar muitos e muitos depoimentos incríveis com relação a essa questão da espiritualidade. Minha gente? Então, inscreva-se lá no meu canal, mais uma vez eu vou pedir Origem Desconhecida, onde poderão assistir muitos vídeos de ufologia e etc. Gente, eu agradeço muitíssimo, gratidão, namastê. Até a próxima.